Muito obrigado. Estimada Senhora Coordenadora, caras senhoras e senhores deputados, muito bom dia a todos. Começar por agradecer a oportunidade de podermos vir a esta Comissão a expor os problemas que vos trazemos e aproveitar também para cumprimentar todos os elementos que compõem esta delegação. Dizer-vos que a nossa vinda aqui, a vinda destes três municípios aqui, não se prende com bairrismos, não se prende com nenhum outro tipo de argumentação, que não a necessidade urgente e creio que óbvia de revisitação deste processo de decisão, porque ao contrário do que foi dito nesta sala, bem ou mal é preciso avançar, mas creio eu que tratamos de coisas demasiado sérias para, sabendo que estamos a tomar uma decisão, mantê-la. E esta decisão que não passou ainda à decisão final tomada, mas sim com uma recomendação, segundo julgo saber, este processo precisa de ser revisitado para que a decisão possa ter mais adequação, possa ter mais justiça e possa ser mais aproximada da realidade. Diria que o estudo que foi efetuado e que não contestamos o resultado que o estudo, ao fim e ao cabo, em que resultou, mas um estudo nunca pode ter o resultado certo se as premissas que lhe damos para a análise são falsas, ou são pelo menos imprecisas. E deixem-me dizer-vos que este estudo que a Oeste CIM, com certeza com bondade, fez questão de contratar, tem bastantes premissas que são pelo menos imprecisas. Nomeadamente, foram considerados para esta avaliação 9 freguesias do Concelho de Mafra. Segundo julgo saber, foi considerado para a avaliação o Concelho da Ruda dos Vinhos. Segundo julgo saber também, foi considerado para a avaliação o Concelho de Sobral de Montagraço. Ora bem, nenhum destes concelhos hoje com as ULS existentes e definidas fazem parte da área de ação deste hospital. E, portanto, quando incrementamos em muito a população que influencia a tomada de decisão, parece-me óbvio que o resultado não pode corresponder à realidade e à necessidade das pessoas. Permitam-me falar sobre aquilo que estou mais legitimado para falar, que é o Concelho de Rio Maior. O Concelho de Rio Maior, de que tenho a honra de presidir a sua Câmara Municipal, tem na sua zona noroeste população que utiliza, com anos de história, esta unidade hospitalar de Caldas da Rainha. O hospital de referência do Concelho de Rio Maior é o Hospital de Santarém, e formalmente assim é, mas muitos milhares de pessoas do Concelho de Rio Maior utilizam o espaço, a unidade hospitalar do Oeste, com muita história associada. Ao contrário de Mafra, a Ruda dos Vinhos, Sobral de Montagraço, que não utilizam, nem nunca utilizaram o Centro Hospitalar do Oeste como sua unidade de saúde. Dizer-vos que esta história de ligação da população riomaiorense ao Centro Hospitalar do Oeste, desculpem-me falar em algo particular, mas creio que ilustra bem dizer-vos que tenho 45 anos, sou nascido nas Caldas da Rainha e sempre fui de Rio Maior. Minha filha mais nova tem 11 anos e é nascida nas Caldas da Rainha. E creio que isto ilustra bem a relação que existe entre a população e o Centro Hospitalar de Caldas da Rainha. Dizer-vos que vimos, e termino, para dar intervenção ao Sr. Presidente de Caldas da Rainha, dizendo que aquilo que pretendemos não é ter bairrismo e defender só e apenas o nosso território. É defender uma solução que seja, e termino como iniciei, que seja adequada, que seja justa e que seja aproximada à realidade e não desligada da mesma. Obrigado. Muito obrigado. Cumprimento a Sra. Coordenadora, os senhores deputados também, gratos por a oportunidade de podermos estar aqui hoje. É uma oportunidade que tivemos, quer com a Assembleia que estamos aqui hoje, apesar de ter já também no Parlamento algumas decisões sobre este tema também e algumas votações. Também o fizemos com a Sra. Ministra há cerca de 6 meses, ainda não tivemos a oportunidade. É um assunto que realmente estará sempre na nossa convicção de que queremos abordá-lo nos locais certos, embora a decisão seja pelo Governo, mas que com certeza os seus deputados têm também uma posição a dar, como o fizeram aqui, não todos, mas aqueles que tiveram a oportunidade de o fazer, deram. Portanto, agradecer realmente esta oportunidade. E falamos de um hospital que há mais de 20 anos, ou há cerca de 20 anos, era das melhores unidades hospitalares de resposta no país. Tinha realmente excelentes condições. Mas que também depois foram se degradando e que agora também, quase há 20 anos, se fala na necessidade da construção do novo Hospital do Oeste. E é do novo Hospital do Oeste que se fala, embora haverá outras versões também para isso. Mas aquilo que estamos aqui hoje realmente é falar na construção do novo hospital que sirva ao Oeste, mas não sirva ao Oeste num circuito fechado, até porque não estamos numa ilha. Portanto, aquilo que deve ser consagrado tem que ser consagrado a uma resposta hospitalar que sirva ao Oeste, mas que esteja integrado naquilo que é a resposta hospitalar nacional.
ela tem que ser vista desta forma. E, portanto, inclusive, um próprio Conselho não tem que estar só alocado a uma resposta hospitalar, quando o Conselho tem uma dimensão e ficará mais perto de uma unidade hospitalar de um lado ou do outro. Portanto, e temos aqui alguns casos, nomeadamente a Alenquer, que inclusive fez parte do estudo inicial, que, portanto, que já não danava para Torres Vedras, no Hospital Torres, já danava para Vila Franca, ou a Ruda, que para Loures, ou mesmo Sobral, que tinha aqui algumas partes que danava para um lado e para o outro, ou Mafra, que muitos das oito freguesias de Mafra, que também elas próprias, a maior parte delas já iam para Loures e não vinham para o Oeste. Portanto, e estas é um conjunto de realidades que temos. Mas quando se fala nisto também, e já se falou aqui, não foi contemplado depois aquilo que se passa no Oeste-Norte, nomeadamente naquilo que é Alcobaça, Alfeizarão, Benedita, Rio Maior, tanto parte de Alcobaça, Alfeizarão, São Martinho, Benedita e Rio Maior, que já também tinham esta confluência realmente para o hospital, neste caso de Caldas e não de Torres Vedras. E isto são realidades. Isso não foi tido em conta. Mas ainda é mais estranho, porque o estudo inicial contemplava um determinado território, a meio, com o trabalho da Comissão de Acompanhamento, alteraram o paradigma, o Sr. Ministro alterou o paradigma e o resultado foi exatamente o mesmo. Portanto, aqui há alguma coisa de estranho que se passa. Realmente não podia ser. Depois, de facto, um estudo só com 2 critérios, tempo e distância, que são muito importantes. Tempo e distância são muito importantes quando se fala de urgências, são de facto muito importantes, mas temos que também ter em conta que mais de 75% dos atos médicos são atos médicos programados. E se eles são programados, portanto, temos de ter aqui também essa situação em conta. E, portanto, quando eles... de facto, depois há a questão realmente dos próprios transportes, e falamos realmente da descarbonização, falamos do ambiente, falamos disto, e depois não temos em consideração essas decisões. Aquilo que realmente indicamos é uma localização que está, a nível rodoviário, muito bem instalada, com o nó da A8, perto portanto, o nó também da A15, perto do IP6, e depois tem, na confluência do próprio terreno que estamos a apresentar, uma linha férrea, que pode vir a ter no futuro uma estação e que, entre tanto Alcobaça e Torres Vedras, aquela linha pode funcionar quase como 1 metro de superfície, dando a possibilidade e a oportunidade às pessoas de terem uma acessibilidade fácil e adequada ao ambiente para que realmente possa ter essa mesma satisfação de resposta hospitalar. Portanto, temos que ter também em conta, quando eu disse que é uma resposta que tem que estar centrada naquilo que é uma resposta hospitalar nacional, tem que ter em conta aquilo que são os hospitais públicos, os hospitais privados e, inclusive, as respostas na área social. Porque não podemos focar só naquilo que é público. Isso no passado assim o era. Hoje a realidade é completamente distinta. E não volta atrás. Ou se voltar, terá que dar muitas cambalhotas até voltar, porque realmente hoje a realidade está muitos, tanto seguros de saúde, há muitas respostas privadas no território e, portanto, essas têm que ser contempladas e têm que ser avaliadas. E isto também tem que ter um exercício de perceber onde é que uma coisa está e onde é que terá que haver um hospital. Mas tantos mais critérios, muitos deles já foram falados aqui, até inclusive, e tanto se fala hoje nas questões sísmicas, até isso, perceber onde é que haverá uma necessidade de uma resposta que possa contemplar riscos sísmicos, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, e quanto mais afunilarmos realmente essas respostas, veremos que terão dificuldades depois de poder dar respostas a situações catastróficas. E isso também deve ser contemplado. Mas, de facto, são muitos os critérios, e não só os 2 critérios que realmente foram tidos em conta. Tem que contemplar também um conjunto de eventos que já hoje se verificam, os eventos nesta área do Oeste, e, portanto, e Ribatejo também, que são muito mais a norte do que a sul. Há um número de eventos significativos que movimentam milhões de pessoas e isso deve ter sido em conta. 75% das dormidas do turismo são no Oeste-Norte. Portanto, 75% das dormidas são no Oeste-Norte e não são realmente no Oeste-Sul. Depois temos de ter em conta também outra situação. Sim. Portanto, a questão que consagra, de facto, a coesão territorial. E, como também já aqui foi dito, mais que uma vez, nós, portanto, temos que realmente, não queremos ficar absorvidos por aquilo que é a grande metrópole de Lisboa e temos que realmente criar aqui uma coesão territorial e permitir que o território não se fique consignado e absorvido por Lisboa. É importante que realmente isso tenha sido em conta. Mas também tem que ter tido em conta, e isso nos censos 2021
11, 21 também não foram consignados, nomeadamente que tem a ver com as comunidades estrangeiras que existem no território. E no Oeste-Norte existem muito mais comunidades estrangeiras, inclusive a quarta comunidade de franceses é realmente no Oeste-Norte. E, portanto, isto tem mesmo, de facto, há muitas coisas aqui que têm que ser contempladas, é necessário que tenham em consideração todas estas coisas. Depois também temos que falar, com certeza, e aquilo que foi dito também na última Assembleia, portanto, onde esteve a votação, as petições, alguma coisa que foi dito que realmente fez aqui alguma luz, do nosso ponto de vista, e que percebemos que havia aqui uma oportunidade de reverter a um anúncio, porque é um anúncio que se trata. E de anúncios, desculpem o termo, nós estamos fartos de anúncios, porque há muitos anos que andamos a fazer anúncios. Há muitos anos que, inclusive, andamos a inscrever. A gente já escreveu nos orçamentos. Dizermos que é importante, nós inscrevemos no orçamento este ano realmente o projeto, sim, é importante. Mas que garantia é que isso nos dá? É importante passarmos para a fase seguinte e que se inscreva sim, mas que realmente dê garantias de que realmente possa ser feito. Porque os regulamentos, e aquilo que eu dizia, que a tal luz, é em relação aos regulamentos do território. Portanto, também depois se percebeu que alguém deu indicações para que então se revejam lá os regulamentos para ver se isto casa bem uma coisa com a outra. Se diz a bota que a perdigota. Mas até agora também não fizeram. A CCDR tem essa competência e também não o fez. Nem sequer tem orçamento para o fazer. Portanto, aquilo que a decisão tem que ser feita é em face daquilo que são os regulamentos do território. Imaginem um jogo de futebol que se marquem os golos com a mão. Era assim, mas agora deixou de ser, então já se pode marcar golos. É exatamente a mesma coisa. Nós temos regulamentos, temos que os cumprir. Os regulamentos também se podem alterar. Claro que sim. E podem ser ajustados às novas realidades. Claro que sim. Mas temos que tomar decisões em conformidade com aquilo que temos para decidir. E, portanto, espero que realmente os nossos decisores tenham essa consciência que têm que decidir com base naquilo que têm para decidir e não porque, olha, é o tal achómetro, e sim, porque parece-me que é de um achómetro, porque quando não têm em base aquilo que é para decidir, é porque com certeza que acham que é de uma forma diferente. Mas depois também contemplar aquilo, em base também daquilo que já os próprios regulamentos determinam e pensam em relação ao assunto, que tem a ver com as necessidades também, não só dos utentes, realmente em relação às condições hospitalares, e já falei também nelas, mas também a todos os profissionais de saúde e todas as instituições ligadas de uma forma direta ou indiretamente àquilo que será a resposta hospitalar de um grande hospital que terá, muito provavelmente, muito perto, a soma das 3 unidades hospitalares de Caldas da Rainha, tem cerca de 1.800 profissionais, com certeza que será uma coisa desta grandeza, mas que tem um conjunto de outras atividades que também têm trabalhos relacionados com o hospital e que têm que ser tidos em conta e realmente para darmos umas boas respostas também aos profissionais que façam parte. E, de facto, ali também, no Oeste-Norte, no terreno que Caldas e Óbidos apresentam para esta situação, e outros também, não só Caldas e Óbidos, que temos realmente uma oferta bastante significativa na educação, no desporto, respostas sociais, respostas culturais, comércio, de serviços, com, portanto, inclusive a forças de segurança, PSP, GNR, bombeiros, proteção civil, e vejam só, proteção civil regional, que foi uma decisão do Governo, e bem, em colocar a proteção civil nas Caldas, e haverá razões objetivas para fazer. E vejam outra coisa ainda, é que não foi perguntado a ninguém, a nenhum autarca, não foi perguntado a nenhum autarca onde é que seria colocada a proteção regional, a proteção civil regional. Foi uma decisão do Governo. Como esta tem que ser uma decisão do Governo, mas tem que estar atento realmente às preocupações e àquilo que os autarcas defendem para o seu território. Sim, mas não tem que estar subjugados aos autarcas, mas tem que ter essa decisão e tem que ter atenção tudo aquilo que nós representamos o nosso território. Portanto, isso o Governo tem a obrigação de fazer, mas permitam-me que diga que tem também tem que ter a capacidade de tomar a decisão de uma decisão que urge, porque realmente aquilo que temos hoje, em relação às instalações que temos e a esta oferta bicéfalo de realmente um hospital que hoje não tem as condições, quer físicas, que depois ela por si só não é apelativa para recebermos profissionais de saúde, dando toda a dificuldade que temos. Hoje temos uma resposta de cuidados de saúde hospitalares muito má no Oeste, das piores respostas de cuidados de saúde hospitalares do nosso país. E quando se fala às vezes dessas respostas, diz que é no interior, são sítios isolados. Não, é no litoral, a 100 km de Lisboa, das piores respostas hospitalares e, infelizmente, também das piores respostas de cuidados de saúde primários. Muito obrigado.